Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, volume 10, do dia 9 de novembro de 1910, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Maus efeitos de obras sagradas feitas com propósitos humanos. Estando no meu estado habitual, eu estava recomendando as muitas necessidades da igreja ao meu abençoado Jesus. E Jesus me disse: minha filha, os trabalhos mais sagrados feitos com um propósito humano são como aqueles recipientes rachados que, transportados para qualquer licor, vazam gradualmente para o chão. E se você precisar desses recipientes, eles estão vazios. É por isso que os filhos de minha igreja se reduziram a este estado, porque em seu trabalho tudo é fim humano. Portanto, em necessidades, perigos, confrontos, eles se tornam vazios da graça e, portanto, debilitados, nervosos e quase cegos pelo espírito humano, e eles se entregam ao excesso. Quanto aos líderes da igreja, teriam que cuidar de mim, para que eu não fosse motivo de chacota e quase a cobertura de suas ações más. É verdade que haveria muito escândalo se eles se arrependessem, mas eu ficaria menos ofendido do que pelos muitos sacrilégios que cometem. Ai, acho muito difícil tolerá-los. Reze, minha filha, que muitas coisas tristes estão prestes a surgir dos filhos da igreja. E desapareceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entender o que Jesus nos quer falar nesse trecho, que é tão pequeno, mas ao mesmo tempo que tem muito conteúdo, né? Maus efeitos de obras sagradas feitas com propósitos humanos, né? O que são esses maus efeitos? O que Jesus quer ensinar a nós, né? O que Jesus quer ensinar a Luísa, a nós, a igreja, né? Aos sacerdotes. Maus efeitos de obras sagradas feitas com propósitos humanos. Ou seja, quando se faz as obras sagradas com atos humanos, visando agradar A, B, C, né? E não pensando
em agradar o verdadeiro e único Deus, né? E não pensando em reparar nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido tão ofendido, tão ultrajado. E aí acontecem, como a gente vê, né? Carnavais com Jesus exposto, algumas coisas, né? Algumas coisas que deveriam ser sagradas, que deveriam ter valor, né? Que acabam ficando só com fins humanos. E aí ele fala: minha filha, os trabalhos mais sagrados, feitos com um propósito humano, são como aqueles recipientes rachados, né? Se você bota uma água em um balde furado, aquela água ela vai escorrer, não é isso? E não vai sobrar nada. Então, né, as obras sagradas feitas com propósitos humanos, nós poderíamos comparar a um vaso rachado, né? É por isso que nós vemos muitos pregadores, né? Muitos sacerdotes, não estou aqui falando de todos, né? Generalizando, mas muitos que buscam fazer as coisas sagradas com fins humanos são como esses vasos rachados, né? Que, transportados para qualquer licor, vazam gradualmente para o chão, né? Ou seja, essas pessoas se encontram vazios do Espírito Santo, né? E às vezes as pregações, as orações não levam à conversão. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que não se fala mais de conversão, né? Que não se fala mais de salvação, que só se fala mais de fins lucrativos. E se você precisar destes recipientes, eles estão vazios. Ou seja, se a gente precisa dessas pessoas, elas estão vazias. É por isso que os filhos da minha igreja se reduziram a este estado. Os filhos da minha igreja, né? Quando ele fala para Luiz, os filhos da minha igreja se reduziram a esse estado. Que estado é esse? O estado de vazio. Você não encontra mais o que você deveria encontrar, né? Você não encontra mais o Espírito Santo nas pregações, né? Você entra vazio e sai mais vazio ainda, né? Porque as pessoas quem está ali para conduzir, está vazio também. Então, se a pessoa está vazia, como que pode encher alguém, né? Porque em seu trabalho tudo é fim humano, né? Tudo é para agradar o humano das pessoas. Eu não vou falar mais tal coisa, porque senão os fiéis não vão estar na igreja. Eu não vou tocar em tal tema, porque senão vai afastar os fiéis da igreja, visando, infelizmente, muitas vezes visando lucro, né? Para ter igreja cheia, não passa conteúdos santos, não está cheio do Espírito Santo, faz as obras com fins humanos, e aí o que acontece? Acontece justamente isso. Portanto, olha só, em necessidades, perigos, confrontos, eles se tornam vazios da graça, né? Quando a pessoa passa pela tentação,
pelas necessidades espirituais e materiais, né? A pessoa não tem o Espírito Santo para oferecer, não está cheio do Espírito Santo, não está repleto da graça de Deus, e aquela pessoa necessitada, aquela alma necessitada não encontra a graça que deveria encontrar. E, portanto, debilitados, nervosos e quase cegos pelo espírito humano. Olha, gente, quanto é perigoso, ó. E, portanto, debilitados, né? Nervosos e quase cegos pelo espírito humano. Então, essas pessoas, nós, quando não temos a graça de Deus, nós nos tornamos debilitados, né? Nervosos e quase cegos pelo espírito humano. E eles se entregam ao excesso, né? Vão se entregando ao excesso, vão fazendo as obras simplesmente por fazer, né? Sem ter nenhum valor espiritual, né? Ó, quanto, aí ele faz uma exortação aqui, ó. Ó, quanto aos líderes da igreja, os líderes da igreja teriam que cuidar de mim, né? Qual é a obrigação do sacerdote? Qual é a obrigação do bispo, né? Qual é a obrigação de quem está à frente da igreja? É cuidar de Jesus, para que eu não fosse motivo de chacota, né? Para que Jesus não fosse motivo de chacota, né? Que é o que está acontecendo, né? Jesus está sendo motivo de chacota para muitos e quase a cobertura de suas ações más, né? Então, as pessoas cometem as suas ações más, não cuidam das coisas sagradas, né? E aí deixam Jesus se expor, né? Expõe Jesus, né? Expõe Jesus ali, expõe Jesus em todo tipo de coisa, né? E aí, né? E quase a cobertura de suas ações más, né? Então se cobre de bem, né? Se veste com uma roupa de santidade, né? Mas é para esconder as suas ações más. É verdade que haveria muito escândalo se eles se arrependessem. Então Jesus fala que é verdade que haveria muito escândalo se eles se arrependessem, porque ia ser tudo esclarecido, né? Não ficaria nada oculto. Mas Jesus fala, mas eu ficaria menos ofendido do que pelos muitos sacrilégios que cometem, né? Mas o que importa é Jesus não ser ofendido, né? É Jesus não estar sendo ofendido como ele está agora, né? Estão cometendo muitos sacrilégios contra Jesus, né? Sacrilégios que cometem. Então, Jesus seria menos ofendido se as pessoas que estão à frente não se preocupassem tanto com as obras humanas, com o humano, em se proteger, na verdade, né? Em querer agradar A e B, né? E fazer as coisas sagradas do jeito que A e B quer, porque tem que agradar A e B, né? E aí, desculpa, gente, e aí é onde acontece essas ofensas,
a Jesus, né? Acontecem essas ofensas assim, porque deixam de ofender, de cuidar das coisas santas, fazem as coisas de qualquer maneira para agradar, para fins humanos, e aí o que acontece? Jesus é ofendido para que ele não passe, para que a pessoa que está ali à frente não seja envergonhado, né? Não seja ofendido. E Jesus fica sendo, né? Ai, acho muito difícil tolerá-los. Olha só, gente. Olha só o que Jesus fala. Ai, acho muito difícil tolerá-los. Tolerar esse tipo de pessoa. Tolerar, né? O que é tolerar? Ter paciência, né? Ter misericórdia, né? É muito difícil Jesus tolerar. Não sou eu que estou dizendo, é Ele mesmo que está dizendo aqui no livro do céu. Ai, acho muito difícil tolerá-los, né? E aí, ele pede para Luísa, reze, minha filha, que muitas coisas tristes estão prestes a surgir dos filhos da igreja. Então, por que está havendo tantas coisas tristes? Vamos pensar assim. Por que está havendo tantas coisas tristes? Mas Jesus diz a Luísa e pede a nós, filhos da divina vontade, rezem, reze minha filha, rezem meus filhos da divina vontade, que muitas coisas tristes estão prestes a surgir dos filhos da igreja e desapareceu, né? Não é de outro lugar que vai surgir as coisas tristes, que estão surgindo as coisas tristes. É dos filhos da igreja. E ele pede para que Luísa reze. Reze, minha filha. Rezem, meus filhos da divina vontade. Rezem para que essas coisas tristes não aconteçam, né? Não continue acontecendo essas coisas tristes, né? Que acontecem justamente por causa dos filhos da igreja. Os filhos da igreja, né? Quem deveria estar à frente da igreja e nos ensinar, né? Nos ensinar a não vermos nada dessa terra. E eu fico pensando assim, eu lendo esse trecho, meditando, eu penso assim, se não tivesse os escritos da Luísa, né? Se Jesus não tivesse, por misericórdia da humanidade, escolhido a serva de Deus, Luísa Picarreta, para nos ensinar, né? Para deixar essas riquezas para nós. Como que seria o mundo, né? Como que seria? Não existiria filhos da divina vontade, né? Ninguém conheceria. E como que a gente poderia estar rezando para poder evitar essas coisas tristes que são provocadas pelos filhos da igreja, né? Então, isso é o que mais me chamou a atenção nesse trecho. Filhos da igreja, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, fazer nada para Jesus com fins humanos, com fim de agradar A, B, C, D, né? Para não desagradar a pessoa humana, mas ofender a Jesus.
É isso que ele quer nos ensinar com esse trecho. Que nós não devemos fazer isso, né? É isso que ele deixa claro para a gente. Que nós não devemos, de forma alguma, fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Fiat, Fiat, Fiat.